Há momentos em que a mente fala tão alto que a voz de Deus parece distante. Mas e se eu te dissesse que existe um poder espiritual escondido exatamente no silêncio? E se você descobrisse que o Espírito Santo não fala àqueles que pensam demais, mas àqueles que aprendem a confiar? E se a chave para a paz que você tanto busca não estivesse em entender tudo, mas em se render completamente? Hoje, o Espírito de Deus quer revelar algo que pode mudar não apenas a forma como você pensa, mas a forma como você vive. Existe um segredo esquecido, uma sabedoria espiritual que muitos ignoram, e ela tem o poder de libertar sua mente da confusão e devolver ao seu coração a voz da paz. Este vídeo não é apenas mais um estudo, é um encontro com o Espírito Santo. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, acreditando que pensar mais traria respostas mais rápidas? Quantas noites sem sono, quantas orações sem descanso, quantas dúvidas disfarçadas de fé? O Senhor está dizendo: você não precisa controlar o que eu já governei. O Espírito Santo quer te conduzir a um lugar onde sua mente se cala e sua alma finalmente ouve. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o poder de deixar Deus guiar cada passo, mesmo quando nada faz sentido. Mas antes de darmos o primeiro passo dessa jornada, quero que você faça algo profético agora. Escreva nos comentários esta frase: paz em Cristo. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. É como plantar uma semente de fé no solo do seu coração. Quando você escreve isso, está dizendo: eu escolho silenciar a minha mente e ouvir o Espírito. E se você crê que Deus fala através de mensagens como esta, eu te peço, curta este vídeo agora mesmo. Quando você faz isso, o YouTube entende que esta palavra precisa alcançar mais vidas, mais lares, mais corações. Ao clicar em gostei, você não está apenas ajudando um canal, você está se tornando parte de uma missão divina. Muitos têm encontrado nestes vídeos o alimento espiritual que sustenta dias difíceis. E o seu gesto de fé pode ser o caminho para alguém ouvir a voz de Deus hoje. Enquanto você comenta e curte, sinta o que está acontecendo dentro de você. Há uma atmosfera de entrega sendo formada. O Espírito está te preparando para algo. Ele quer que você saiba que nos próximos minutos verdades profundas serão reveladas. Você vai entender por que tantas vezes a ansiedade tenta dominar a mente e como o Espírito Santo quer te ensinar a viver guiado pela fé, não pelo medo. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e sentindo que algo dentro de você desperta. Isso não é emoção. É o Espírito Santo tocando o mais profundo do seu coração, lembrando que você foi criado para andar em paz e não em confusão. Permaneça comigo até o final, porque o ensinamento 7 de hoje pode ser a chave espiritual que desbloqueará uma bênção que você tem esperado há muito tempo. Não se distraia. O que está prestes a ser revelado pode redefinir completamente a sua forma de orar, de decidir e de viver. Então respire fundo. Deixe o peso dos pensamentos se dissolver. Abra seu coração. Porque neste momento, quando a mente silencia, o Espírito fala. E é exatamente aí que o milagre começa. Vamos começar o estudo. Quando Deus fala no silêncio, Elias e o som suave do Espírito. Há momentos em que a alma grita, mas o céu parece calado. Elias conhecia bem essa sensação. Ele havia enfrentado o poder das trevas no Monte Carmelo, havia orado e o fogo havia descido do céu. Mas agora, fugindo para o deserto, cansado, confuso e com medo, ele desejava apenas desaparecer. Aquele que tinha ouvido a voz de Deus diante de multidões, agora se via em silêncio, isolado, e a própria mente se tornava um campo de batalha. Quantos de nós já estivemos nesse mesmo lugar? O corpo cansado, o coração pesado, a mente barulhenta demais para perceber que o Espírito ainda está ali.
Elias se escondeu numa caverna e Deus o chamou: saia e fique diante de mim. Então veio um vento poderoso, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio o fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Então o texto diz: veio um som suave e delicado, e Elias cobriu o rosto com um manto, porque sabia, Deus estava ali. Essa é a revelação que muitos ainda não compreenderam. A voz do Espírito Santo não compete com o barulho da nossa mente. Ela espera o silêncio. Enquanto você tenta resolver tudo, Deus observa em silêncio. Enquanto você insiste em pensar, planejar, prever, Ele permanece quieto, não porque te abandonou, mas porque está esperando que o barulho da sua razão se canse o suficiente para finalmente escutá-lo. Elias não ouviu Deus quando o vento rugiu, nem quando o chão tremeu. Ele só o ouviu quando tudo ficou em silêncio. Isso é uma chave espiritual. Muitos oram pedindo respostas, mas não percebem que Deus não fala no meio da tempestade interior. Ele fala depois que ela se acalma. O Espírito Santo não precisa gritar. Ele apenas sussurra, e o sussurro dele é suficiente para mudar tudo. Talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio Monte Carmelo interior, tentando provar, vencer, lutar, resistir, e depois se encontrando no deserto, exausto, sem forças para continuar. Mas ouça com atenção. O mesmo Deus que enviou o fogo no Carmelo é o Deus que fala no silêncio da caverna. O mesmo Espírito que te move nas batalhas é o Espírito que te sustenta na quietude. O problema é que a mente não suporta o silêncio, porque no silêncio ela perde o controle. Mas é exatamente aí que o Espírito começa a agir. Deus não precisa que você entenda, Ele precisa que você confie. Quando a mente silencia, o Espírito fala, e o que ele fala traz direção, cura e paz. Elias saiu daquela caverna transformado. O homem que queria desistir agora caminhava com propósito novamente. O profeta cansado agora tinha um novo destino. Isso é o que o Espírito faz quando encontra um coração quieto. Ele fala e a voz dele reorganiza a alma. Quantas vezes o Espírito já tentou te conduzir, mas o barulho dos pensamentos impediu que você ouvisse? Quantas vezes você orou por direção, mas esperava uma resposta no fogo, quando Deus estava sussurrando no vento leve? Hoje o Espírito está te chamando para fora da sua caverna, para fora da confusão, para fora do medo. Ele está dizendo: não quero o seu esforço, quero o seu silêncio. Não quero o seu controle, quero a sua rendição. Esse é o convite desta palavra. Saia da sua caverna mental. Deixe o Espírito Santo te ensinar a escutar o sussurro de Deus, porque no sussurro existe poder. No silêncio existe revelação. E quando a mente silencia, o Espírito fala. E quando ele fala, tudo muda. 2. Quando Deus fecha os olhos da razão para abrir os olhos do Espírito, a conversão de Saulo. Existem momentos na vida em que Deus precisa interromper o caminho que escolhemos, não para nos punir, mas para nos despertar. Saulo, o perseguidor, caminhava com propósito, mas um propósito errado. Ele acreditava estar servindo a Deus, mas estava apenas obedecendo à própria mente. Sua fé estava nas regras, não na presença. Sua força estava na lógica, não no espírito. E foi exatamente nesse estado de certeza racional que o céu o interrompeu. Em Atos 9, o texto diz que Saulo viajava rumo a Damasco com cartas em mãos e raiva no coração. Ele acreditava ter razão, e talvez, aos olhos humanos, até tivesse. Mas de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, tão intensa que o lançou ao chão. E do meio daquela luz, uma voz ecoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe o que acontece aqui. O homem que pensava ver tudo, agora cai cego. A mente que dominava tudo, agora se cala. O controle que ele tinha, agora desaparece. E naquele instante, quando a razão se apaga, o Espírito fala. A cegueira de Saulo não foi uma punição, foi uma purificação. Deus fechou seus olhos naturais para abrir os olhos espirituais.
Porque às vezes, enquanto enxergamos com a lógica, não conseguimos ver com a fé. Enquanto confiamos em nossos planos, perdemos o plano de Deus, e o Espírito, em sua sabedoria, às vezes precisa interromper o caminho do homem para conduzi-lo de volta ao propósito do céu. Durante 3 dias, Saulo ficou cego. 3 dias de silêncio. 3 dias sem explicações, sem visão, sem direção, apenas esperando. E foi nesse silêncio que o Espírito começou a reconstruir seu interior. Tudo o que ele acreditava entender começou a desmoronar. A mente que calculava, planejava e argumentava precisou se render. E quando finalmente ele ouviu a voz do Senhor por meio de Ananias, Saulo deixou de ser Saulo e se tornou Paulo. Perceba o mistério. A transformação não começou quando ele viu a luz. Começou quando ele parou de resistir. Enquanto Saulo discutia com Deus, ele era apenas um homem inteligente. Mas quando ele se calou diante de Deus, o Espírito o fez nascer de novo. E é exatamente assim que o Espírito Santo trabalha conosco. Ele não precisa da nossa performance. Ele precisa da nossa rendição. Ele não exige entendimento. Ele exige entrega. Quantas vezes, como Saulo, você também caminhou convencido de que estava no caminho certo, até que Deus te parou? Quantas vezes a vida te cegou, não para te punir, mas para te proteger? Muitas vezes, Deus te impede de enxergar o que vem adiante porque sabe que se você visse, teria medo de prosseguir. Então Ele te coloca no escuro para ensinar a confiar na voz, não na visão. E é nesse escuro que o Espírito fala, não em gritos, mas em direção. Não em explicações, mas em transformação. Quando Saulo se levanta, algo cai de seus olhos, escamas. Escamas que representam tudo o que a mente construiu e o Espírito precisou desfazer. Escamas de orgulho, de medo, de controle, de racionalidade excessiva. E quando elas caem, nasce Paulo, o apóstolo que um dia escreveria: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Esse é o fruto do silêncio. Esse é o resultado da rendição. Deus silencia a mente não para destruir a pessoa, mas para libertá-la de si mesma. E talvez, neste momento, o Espírito esteja fazendo exatamente isso com você. Fechando portas que você não entende, interrompendo caminhos que pareciam certos. Mas não é rejeição, é redenção. Ele está te chamando para um novo nascimento. Para uma fé que não depende mais de explicações, mas de confiança. Para uma vida que não precisa ver para seguir, apenas ouvir e obedecer. E assim como Saulo se levantou transformado, você também se levantará. Mas não como quem tenta entender tudo, e sim como quem finalmente aprendeu a ouvir. Porque quando a mente silencia e o Espírito fala, o impossível se torna o natural. O perseguidor se torna apóstolo. O confuso se torna instrumento. O homem que andava nas trevas se torna luz para o mundo. E é isso que o Espírito quer fazer hoje: te tirar da estrada da razão e te colocar no caminho da revelação. Para que, como Paulo, você também diga com o coração desperto: "Senhor, o que queres que eu faça?" 3. Quando o Espírito guia e a razão silencia, a jornada de Abraão. Há momentos em que Deus não explica, apenas chama. E é nesse chamado sem mapa que a fé verdadeira nasce. Quando o Espírito fala, ele não entrega garantias, ele entrega direção. E é aí que o coração precisa decidir, seguir a lógica ou seguir a voz. Foi assim com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor lhe diz: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." Sem mapa, sem destino visível, sem planos traçados, apenas uma promessa. A mente humana diria: como? Para onde? Quando? Mas o Espírito dizia: apenas vai. E Abraão foi. Esse é o poder de um coração que silencia para ouvir. Abraão não argumentou com Deus, ele não pediu provas, ele simplesmente obedeceu, porque entendeu que a voz do Espírito é mais confiável que qualquer certeza da mente. E é aqui que começa a verdadeira transformação, quando você aprende a caminhar não pelo que entende, mas pelo que discerne. Abraão partiu sem saber o destino. E talvez seja exatamente onde você está agora.
Em uma fase da vida em que tudo parece incerto, os caminhos se misturam, as respostas não vêm e a mente quer soluções. Mas o Espírito te chama a fazer o mesmo que Abraão, confiar no que você sente no coração, mesmo quando os olhos não veem o caminho. Deus não disse a Abraão para onde, porque o propósito não estava no destino, mas na jornada. Era no caminho que o Espírito o transformaria. Porque antes que Abraão se tornasse pai de multidões, ele precisou aprender a ser filho de obediência. E antes de viver o cumprimento das promessas, ele precisou provar a fidelidade no silêncio. Imagine aquele primeiro passo, deixar tudo para trás, família, cultura, segurança, rotina, e seguir uma voz invisível. É nesse tipo de fé que a mente se cala e o Espírito toma o controle. Porque quando você já não tem onde pisar, o Espírito se torna o chão. Abraão caminhou anos sem explicações. E em cada silêncio, Deus estava moldando algo dentro dele. A fé não nasce do entendimento, nasce da confiança. E Deus sabia que para fazê-lo pai de nações, precisaria primeiro fazê-lo dependente da voz divina. Houve momentos em que Abraão tentou entender. Quando a promessa parecia demorar, ele tentou ajudar Deus e Ismael nasceu. Foi o resultado de um momento em que a mente tentou tomar o lugar do espírito. Mas Deus não desistiu. Ele esperou até que Abraão entendesse que a promessa não se cumpre com esforço humano, mas com fé espiritual. E quando finalmente Isaac nasceu, o filho da promessa, o impossível tornado possível, Deus fez algo que aos olhos humanos parecia contraditório. Pediu que Abraão o entregasse em sacrifício. E o homem que havia esperado anos por um filho, agora teria de colocá-lo no altar. Mas perceba o mistério. Abraão não discutiu, não hesitou, não questionou. Porque aquele que um dia precisou entender, agora apenas confiava. Enquanto subia o Monte Moriá, o silêncio falava mais do que qualquer explicação. O Espírito estava dizendo: agora você entendeu, Abraão. Não é sobre perder, é sobre confiar. Não é sobre o sacrifício, é sobre o coração. E quando Abraão ergueu o cutelo, o céu falou: não toques no menino, pois agora sei que temes a Deus. E ali, no lugar do sacrifício, nasceu uma revelação. No monte do Senhor se proverá. Quando a mente silencia, o Espírito fala. E quando o Espírito fala, o impossível se manifesta. Abraão subiu aquele monte com dúvidas, mas desceu com promessas cumpridas. Subiu com perguntas, mas desceu com fé inabalável. Porque Deus não prova para confundir. Ele prova para revelar o quanto a voz do Espírito é mais segura do que o barulho da razão. E talvez o Espírito esteja pedindo algo a você hoje, não Isaac, mas o controle. Talvez ele esteja dizendo: entrega, solta, para de pensar tanto e apenas confia, porque enquanto você segura, o milagre espera. Mas quando você solta, o céu se move. O Espírito Santo não te chama para entender, ele te chama para obedecer. E quando a obediência é maior que o medo, o sobrenatural se torna inevitável. Abraão entendeu isso, e por isso até hoje sua fé é chamada de justiça. Porque ele creu quando a mente mandava duvidar, e obedeceu quando o medo mandava parar. Essa é a fé que o Espírito quer restaurar em você hoje. Uma fé que anda no escuro, mas com os ouvidos atentos. Uma fé que não busca provas, busca presença. Uma fé que diz: mesmo sem entender, eu sigo a voz, porque é assim que o Espírito fala. Não no barulho, mas na confiança. Não na lógica, mas no amor. E quando você confia como Abraão, descobre o mesmo segredo. No monte do Senhor sempre haverá provisão. 4. O silêncio que salva. Quando o Espírito fala através da coragem de Ester. Há silêncios que aprisionam, mas há silêncios que libertam. Há momentos em que o Espírito fala não por meio de palavras, mas por meio de uma coragem calma, escondida, que nasce da fé e não da pressa. Ester viveu esse tipo de silêncio. O nome de Deus não aparece em nenhum versículo do livro que leva seu nome.
E ainda assim, a presença dele é sentida em cada decisão, em cada pausa, em cada gesto. Porque o Espírito Santo nem sempre se manifesta com fogo e vento. Às vezes, ele se move no silêncio estratégico de uma alma que sabe discernir o tempo certo de agir. Esther foi escolhida por Deus num tempo de trevas. Uma jovem órfã, escondida entre servas, se torna rainha em uma terra estrangeira. Humanamente nada fazia sentido, mas espiritualmente tudo estava sendo preparado. Porque enquanto o mundo via apenas uma rainha bonita, o céu via uma intercessora disfarçada. O inimigo planejava destruir o povo de Deus através de Amã. Era uma sentença de morte decretada no palácio. E foi nesse contexto de medo e injustiça que o Espírito começou a agir silenciosamente dentro de Esther. Sem vozes audíveis, sem visões grandiosas, apenas uma inquietação santa no coração. Um sussurro que dizia: você não está aí por acaso. Mardoqueu, seu tio, confirma o que o Espírito já havia plantado dentro dela. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Essa pergunta ecoa como um chamado divino. Esther não responde com pressa. Ela não se levanta em desespero. Ela se recolhe, ela ora, ela jejua, ela busca a direção no silêncio. Esse é o segredo dos que andam no Espírito. Eles não se movem pela urgência da emoção, mas pela certeza da comunhão. Enquanto a mente grita, faça algo agora, o Espírito sussurra, espere até ouvir minha voz. Esther esperou. 3 dias de jejum, 3 dias de silêncio diante do céu. 3 dias em que o Espírito preparava o invisível. E então, no 4º dia, ela se levanta e diz: se perecer, pereci. Não era uma frase de resignação, era uma declaração de fé. Ela entendeu que o propósito vale mais que o medo, e que a voz do Espírito vale mais que o barulho do palácio. E quando ela entra diante do rei, o impossível acontece. O cetro se estende, a graça é liberada. O favor se manifesta, e a sentença de morte é revertida. Esther não salvou uma nação com discursos inflamados, mas com discernimento silencioso. Ela não venceu o inimigo com força, mas com sabedoria espiritual. Ela entendeu que o Espírito fala até quando o nome de Deus não é mencionado. Ele fala nos bastidores, nas entrelinhas, nas esperas. Ele fala em jejum, em lágrimas, em decisões tomadas no altar da entrega. Quantas vezes, como Esther, você também foi colocado em um lugar onde Deus parecia silencioso? Quantas vezes você olhou ao redor e pensou: por que estou aqui? Qual é o propósito disso? Mas hoje, o Espírito Santo está te dizendo: você não está aí por acaso. Eu te posicionei exatamente onde te quero para um tempo como este. Talvez a sua família precise de alguém que ouça Deus no meio do caos. Talvez o seu trabalho seja o campo onde o Espírito quer manifestar graça e luz. Talvez a sua dor esteja prestes a se transformar em autoridade espiritual. E tudo o que Deus te pede é que faça o que Esther fez. Silencie, ouça, espere e depois haja no tempo certo. O Espírito fala no tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está movendo peças invisíveis, mudando corações, preparando caminhos. Esther não venceu porque gritou, venceu porque discerniu. E é isso que o Espírito quer te ensinar hoje. Existem batalhas que se vencem no silêncio. Há momentos em que Deus te pede para ficar quieto, não porque Ele não quer agir, mas porque Ele quer agir através do teu silêncio. Ele quer mostrar que o poder dele não depende do teu ruído, mas da tua rendição. E quando o momento certo chega, o Espírito te levanta com graça, autoridade e favor sobrenatural, como fez com Esther. Então, se hoje você sente que Deus está em silêncio, lembre-se, o mesmo Deus que parecia calado no palácio estava escrevendo a libertação de um povo inteiro. E talvez o silêncio que você vive agora seja exatamente o espaço onde o Espírito está arquitetando o teu milagre. Quando a mente silencia e o Espírito fala, até o que parecia perda se torna livramento.
Esther não entendeu tudo, mas ela confiou. E por isso o Espírito falou através dela. E a história mudou. 5. Quando a fé se torna silêncio e o silêncio se torna milagre. Maria de Nazaré. Existem palavras que mudam o rumo da história, mas existem silêncios que mudam o próprio coração de Deus. E Maria de Nazaré conheceu os dois. No instante em que o anjo Gabriel apareceu, trazendo uma revelação impossível, o céu esperou pela resposta de uma jovem em silêncio. E o que ela diria determinaria o destino da humanidade. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essas foram as palavras do anjo. Mas o texto diz que Maria perturbou-se com aquelas palavras. Ela não compreendia. E ainda assim, em vez de deixar o medo dominar, ela deixou o espírito acalmar. A mente queria entender, mas o coração, guiado pelo espírito, apenas confiou. O anjo anunciou o impossível. Conceberás e darás à luz um filho, e o nome dele será Jesus. A mente humana perguntaria: como? E Maria perguntou, mas não para duvidar. Perguntou para discernir. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E naquele instante, o silêncio tomou conta da cena. O céu ficou em expectativa. A criação inteira aguardava a resposta. E então Maria falou, apenas uma frase, apenas um sussurro, mas um sussurro capaz de mover o eterno. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Com essas palavras, o Espírito encontrou espaço. E o Verbo, a própria palavra viva de Deus, entrou no ventre de uma menina. O milagre não começou com poder, começou com silêncio. Não começou com entendimento, começou com fé. Maria nos ensina que ouvir o Espírito é mais importante do que entender o Espírito. Ela não pediu sinais, nem provas, nem garantias. Ela simplesmente confiou no que o céu dizia, mesmo que a razão gritasse o contrário. E essa é a essência do caminhar espiritual. Aceitar que a mente jamais compreenderá o que o Espírito revela. Quantas vezes Deus já te falou algo que parecia impossível? Quantas vezes a promessa parecia maior do que você podia carregar? Maria também sentiu isso, mas em vez de fugir, ela se abriu. E é essa abertura interior, essa disponibilidade de alma, que o Espírito busca hoje em você. Maria não se tornou escolhida porque era perfeita. Ela se tornou escolhida porque estava disponível. Porque no meio da confusão, ela escolheu o silêncio. E o silêncio dela se tornou o lugar da encarnação do Verbo. Perceba algo poderoso. O Espírito Santo não enche corações cheios de barulho. Ele habita em corações que se rendem. Maria não foi a primeira a ouvir uma promessa impossível, mas foi a primeira a dizer sim com o coração inteiro. E é por isso que o Espírito a cobriu com sua sombra. Porque Deus não força o impossível. Ele pede permissão para realizá-lo dentro de nós. Quantas bênçãos já ficaram retidas porque a mente não permitiu que o Espírito agisse? Quantas promessas ficaram suspensas porque você quis entender antes de crer? Maria fez o contrário. Ela creu e depois entendeu. E essa é a chave espiritual que muda tudo. Há algo profundamente sagrado nesse tipo de fé. Uma fé que não grita. Uma fé que não exige. Uma fé que se curva e diz: Senhor, faça em mim o que quiser. Esse é o tipo de fé que o Espírito Santo recompensa com presença. E, a partir desse momento, Maria viveu o mistério do Espírito. Gerou o que nunca tinha sido gerado. Trouxe à luz o que o mundo não podia imaginar. E carregou dentro de si a promessa viva de Deus. Tudo porque a mente silenciou. E o Espírito falou. Talvez hoje o Espírito Santo esteja pedindo o mesmo de você. Não um sim teológico, mas um sim espiritual. Não um entendimento completo, mas uma rendição completa. Ele quer gerar algo novo dentro de você. Algo que não é humano, nem lógico, mas divino. Isso só será possível quando você, como Maria, disser: faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque o verdadeiro milagre não acontece quando Deus fala. Acontece quando o coração responde. E quando o coração responde, o céu se move.
6. Quando o medo cala a fé e o Espírito chama para o impossível, Pedro sobre as águas. Existem momentos em que o Espírito Santo não te chama para um lugar seguro. Ele te chama para o impossível. Não porque quer te ver afundar, mas porque quer te ensinar a andar onde a lógica não sustenta. E foi isso que aconteceu com Pedro. Em Mateus capítulo 14, os discípulos estão em meio a uma tempestade. O vento soprava forte. As ondas batiam contra o barco. E no meio do caos, uma figura surge caminhando sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma, porque é assim que a mente reage quando o espírito faz algo que ela não entende. Mas então uma voz se ouve: "Sou eu, não temais." Essas 3 palavras, "sou eu", carregam poder. Elas bastariam para acalmar qualquer coração. Mas Pedro, como muitos de nós, queria uma confirmação. Ele diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." E Jesus responde com apenas uma palavra: "Vem." Perceba o detalhe. O convite de Jesus não vem com garantias, nem com explicações. Não há mapa, não há instrução, não há certeza. Apenas uma palavra. E às vezes é assim que o Espírito fala. Uma única palavra, mas com autoridade suficiente para sustentar todo o impossível. Pedro sai do barco. Enquanto seus olhos estão em Jesus, ele caminha. A água que antes o ameaçava, agora o sustenta. O impossível se torna chão. O medo se transforma em fé. Mas algo acontece, e é aqui que todos nos reconhecemos. O texto diz: "Mas reparando no vento, teve medo." Pedro tira os olhos de Jesus e volta a ouvir o barulho da mente. O raciocínio diz: "Isso não é possível." A lógica grita: "Você vai cair." E o corpo obedece à mente. Ele começa a afundar. Mas antes que o pânico o consuma, Pedro faz o que todos os que voltam a ouvir o Espírito fazem. Ele clama: "Senhor, salva-me." Imediatamente, não depois, não com demora, imediatamente Jesus o segura pela mão. E então Jesus pergunta: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Essa pergunta não é repreensão, é revelação. Jesus está dizendo: "Por que você trocou a minha voz pelo vento? Porque deixou o raciocínio gritar mais alto que o Espírito." Pedro descobriu naquele instante que o mesmo vento que o amedrontava também o sustentava, porque quando o Espírito fala, até a tempestade obedece. O problema não era a água, nem o vento, nem o medo. Era o foco. Enquanto o olhar estava em Jesus, havia fé. Quando o olhar voltou para as circunstâncias, a mente reassumiu o controle e o medo venceu. Mas repare na graça. Jesus não deixou Pedro afundar. Porque mesmo quando a fé falha, o Espírito não falha. Mesmo quando você duvida, ele continua firme. Mesmo quando você perde o controle, ele ainda está no comando. Pedro voltou para o barco com mais do que medo. Ele voltou com revelação. Entendeu que a fé não é ausência de medo, é escolha de foco. E que o silêncio interior é o segredo para ouvir o Espírito no meio da tempestade. Talvez você esteja exatamente aí, no meio de ventos fortes, cercado por incertezas, com o coração agitado. E o Espírito Santo está te chamando com a mesma palavra: "Vem." Vem, ainda que pareça arriscado. Vem, mesmo que a mente diga não faz sentido. Vem, porque a fé não começa quando tudo está calmo. Ela começa quando o vento ainda sopra. O Espírito está dizendo: pare de analisar o que eu já te mandei fazer. Pare de medir as ondas. Pare de calcular o risco. Apenas venha. E se você der um passo, ainda que trêmulo, descobrirá o mesmo que Pedro, que as águas que pareciam te engolir se tornarão o chão onde tua fé amadurece. Que o vento que parecia te derrubar se tornará o sopro que te empurra para mais perto de Jesus. E que o medo que te paralisava será o lembrete de que o Espírito ainda te chama. Mesmo no meio da tempestade. Porque quando a mente silencia e o Espírito fala, o impossível deixa de ser teoria e se torna testemunho. A dúvida se transforma em adoração. E o mar, antes temido, se torna o altar onde a fé é fortalecida. Então ouça, o Espírito está chamando. Ele não te convida para águas seguras. Ele te convida para águas sagradas.
E ali, onde a lógica se afoga, a fé aprende a andar. 7. Onde o silêncio se torna som de céu. A jornada de uma alma guiada pelo Espírito. Há um momento na vida espiritual em que você percebe que o Espírito Santo não veio apenas para consolar. Ele veio para conduzir. E conduzir exige silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da rendição. Desde o início, esta jornada tem sido sobre isso, sobre parar de viver guiado pelo barulho da mente e começar a andar conduzido pela voz do Espírito. E agora, o Espírito quer fazer algo mais profundo. Ele quer alinhar o teu interior com o som do céu. Porque existe um som que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. É o som da paz no meio da tempestade. É o som da confiança no meio do desconhecido. É o som da presença de Deus caminhando com você passo a passo, mesmo quando nada faz sentido. Esse som não vem da lógica. Ele vem da fé. É o som que Abraão ouviu quando Deus disse, sai da tua terra. É o som que Esther discerniu quando decidiu agir em silêncio. É o som que Maria ouviu quando o anjo anunciou o impossível. É o som que Pedro escutou no meio do vento quando Jesus disse, vem. E hoje, esse mesmo som chega até você, o som do Espírito chamando o teu nome. Talvez a tua mente ainda queira entender. Talvez o teu coração ainda queira controlar. Mas o Espírito está te convidando a algo maior. Descansar na direção dele. Apenas descansar. Porque quando você para de tentar entender tudo, Deus finalmente tem espaço para agir. Quando você para de tentar prever o futuro, o Espírito começa a te conduzir no presente. E quando você para de lutar contra o silêncio, descobre que o silêncio é o idioma do céu. Ouça com o Espírito o que ele está dizendo agora. Filho, filha, você não precisa saber todos os passos. Eu sou o caminho. Você não precisa entender o processo. Eu sou o propósito. Você não precisa controlar o tempo. Eu sou o tempo. O Espírito Santo está dizendo, se você me deixar guiar, eu farei mais em um ato de rendição do que você fez em anos de esforço. Se você me deixar conduzir, eu transformarei teu medo em direção, teu cansaço em unção, tua dúvida em revelação. Feche os olhos um instante. Respire. Sinta o que o Espírito está liberando agora. Não é emoção, é presença. Não é barulho, é paz, e diga-se não com a mente, mas com o coração. Espírito Santo, eu te coloco em primeiro lugar. Eu entrego o controle, o medo, a ansiedade. Eu me rendo à tua voz. Guia cada passo, até que minha vida se torne um reflexo da tua vontade. Deixe esse momento se tornar um altar. Não apresse o Espírito, permaneça, porque a presença que agora te envolve não é uma sensação, é direção, e é nesse silêncio que ele fala mais alto. Não tente mais conduzir o vento. Apenas abra as velas da tua alma e deixe o Espírito soprar. E quando ele soprar, você vai perceber, o mesmo vento que antes te assustava é o que agora te move. O mesmo silêncio que antes parecia vazio é o que agora te preenche. E o mesmo Deus que parecia distante está te conduzindo passo a passo dentro de você. Essa é a voz do Espírito. Essa é a jornada da entrega. Esse é o som do céu, quando a mente silencia e o Espírito fala. Oração final, quando a mente silencia e o Espírito fala. Senhor, neste instante santo, eu escolho silenciar tudo o que grita dentro de mim. Silencio as vozes do medo, da dúvida e do controle. Silencio o peso das perguntas que nunca consegui responder. E neste silêncio, eu te escuto. Fala, Espírito Santo. Fala, porque o meu coração está atento. Não quero mais viver guiado pela minha lógica, mas pela tua presença. Não quero mais decidir pelo que vejo, mas pelo que o teu sopro revela. Toma os pensamentos que me aprisionam, as lembranças que me ferem, as preocupações que me cansam. Transforma cada uma delas em semente de fé. Transforma a confusão em clareza, a ansiedade em adoração, o medo em confiança. Hoje, eu te coloco em primeiro lugar.
não apenas no meu discurso, mas no centro da minha alma. Guia-me como o vento que move o mar, como a luz que guia o peregrino no deserto, como a voz que acalma a tempestade e diz: sou eu, não temas. Que a tua paz governe os meus pensamentos. Que o teu amor renove os meus caminhos e que o teu silêncio me ensine mais do que 1000 palavras. Espírito Santo, fala comigo nas pausas da vida. Fala nos dias em que o ruído for alto demais. Fala quando eu me esquecer de ouvir. E quando eu quiser entender, lembra-me que a fé não precisa entender, apenas confiar. Faz da minha mente um lugar de descanso. Faz do meu coração um altar e do meu silêncio a tua morada. Em nome de Jesus. Amém. Conclusão: se você chegou até aqui, saiba que isso não aconteceu por acaso. Poucos chegam ao final de uma mensagem como esta, não porque falte tempo, mas porque nem todos suportam o peso do silêncio que transforma. Mas você ficou, você permaneceu, e isso revela algo sobre o que o Espírito Santo está fazendo dentro de você. Você não é qualquer um. Você foi escolhido para ouvir o que o céu revelou hoje. Enquanto muitos buscam respostas, Deus está te ensinando o poder de ouvir. Enquanto muitos correm atrás de sinais, o Espírito está te ensinando a descansar no som do silêncio. Há uma maturidade nascendo dentro de você, e ela não vem de esforço, vem de entrega. O que o Espírito começou neste vídeo não termina aqui. Esta palavra foi uma semente. E o silêncio que agora habita em você é o solo onde o milagre começará a brotar. Mas essa semente precisa ser regada, com fé, com oração e com atitude. Por isso, quero que você escreva nos comentários a frase: minha mente se cala e o Espírito fala. Essa frase será a tua declaração de fé. Um sinal de que você não apenas ouviu, mas decidiu viver o que foi revelado. E quando eu ler os comentários, saberei quem são os escolhidos que chegaram até o final desta mensagem. Agora, se esta palavra tocou você, se em algum momento do vídeo você sentiu algo diferente, uma presença, uma paz, um arrepio suave que parecia dizer: eu estou aqui, então não ignore isso. Esse não é um sentimento humano, é o Espírito Santo confirmando que esta mensagem é para você. Por isso, inscreva-se neste canal agora mesmo, não apenas como quem segue um conteúdo, mas como quem se junta a um propósito. Cada novo inscrito é como uma nova chama se acendendo em um exército de fé. Aqui, você não está apenas assistindo vídeos, você está fazendo parte de uma missão divina, espalhar a voz do Espírito Santo para os corações que já não conseguem ouvir. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que vivem presas no barulho da mente? Quantas lutam com medo, ansiedade, confusão e nunca encontraram descanso? Você pode ser a ponte. Ao compartilhar este vídeo, você se torna um instrumento. E Deus pode usar um simples clique seu para mudar a vida de alguém que está à beira de desistir. Se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Não por hábito, mas por propósito. Cada curtida é como uma oração silenciosa que empurra este conteúdo para alcançar mais vidas. É assim que a luz se espalha, uma decisão de fé de cada vez. E se você já é parte desta comunidade, receba o meu respeito e a minha gratidão. Você não imagina quantas vidas estão sendo alcançadas porque pessoas como você decidiram permanecer firmes. Cada vez que você comenta, curte, ora ou compartilha, está ajudando a espalhar a presença de Deus. Este canal é mais do que um espaço de vídeos. É um altar onde o Espírito Santo fala e corações se renovam. E antes que você vá, quero te fazer um convite. Não encerre este vídeo agora. Permaneça por alguns minutos em silêncio, ouvindo a música de fundo. Feche os olhos e diga: fala, Espírito Santo, eu ainda estou aqui. Não há pressa na presença de Deus, há paz. E é nessa paz que Ele fala. Deixe que este momento te envolva. Sinta o Espírito tocar o teu coração. Permita que Ele renove o teu fôlego e reorganize o teu interior.
Não saia antes de sentir o que ele quer te entregar. E quando o vídeo terminar, não diga nada. Apenas permaneça em silêncio. Porque muitas vezes o maior mover de Deus acontece quando a mente se cala e o Espírito fala.